Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 5 de março de 2018. Família indonésia morava com parentes mortos à espera de ressurreição. Parte 01. Uma família indonésia vivia em sua casa com os corpos sem vida de dois parentes, com a esperança de que ressuscitassem, informou a polícia do país. A descoberta aconteceu durante uma visita rotina de um médico, que alertou as autoridades depois que Neneng Atidja, uma mulher de 77 anos, não permitiu sua entrada na casa, que emitia um odor estranho. Quando a polícia entrou à força na residência, na cidade de Simai, ao oeste da ilha de Java, os agentes encontraram os corpos em decomposição do marido de Atidja e de sua filha, ambos com roupas e deitados em uma cama. A idosa havia espalhado pó de café ao redor dos corpos, segundo a polícia, que também encontrou dezenas de frascos de perfume por toda a casa. O marido de Atidja faleceu em dezembro, com 85 anos. A filha, 50, morreu há 2 anos. Neneng Atidja, que morava com os outros 2 filhos, contou que o marido e a filha foram vítimas de uma doença, mas que ela decidiu não enterrá-los com a esperança de uma ressurreição. Disse que ouvia sussurros e que se cuidasse dos corpos eles voltariam à vida, declarou a FIPE o porta-voz da polícia, Ari Suprapto. A idosa não foi acusada até o momento, mas as autoridades abriram uma investigação. De acordo com o ensino da Bíblia, só há uma separação corpo-espírito, isto é, o homem só morre uma vez e, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 27, 28. Como vimos, o homem morre e fica aguardando julgamento. Haverá um dia em que todos serão julgados. A Igreja ensina como verdade de fé a realidade da ressurreição corporal para todos os homens e a identidade dos corpos ressuscitados com os corpos que eles tiveram nesta vida. Assim foi definido pelo Quarto Concílio de Latrão: todos ressurgirão com os próprios corpos que têm agora, para receberem segundo as suas boas ou más obras. Esta fé na ressurreição corporal é um elemento da revelação judaico-cristã. Grande enciclopédia portuguesa e brasileira. Nas Escrituras, encontramos referências a 2 espécies de ressurreição: a ressurreição temporal, reanimação de um cadáver, retorno de um morto à vida que antes tinha, retorno necessariamente passageiro, e que voltará a terminar com a morte. B. Ressurreição propriamente dita ou escatológica. Ao contrário da anterior, que consistia em voltar de novo à vida temporal, a verdadeira ressurreição, a que vence realmente a morte, é considerada como uma vida nova, não terrena nem histórica, mas eterna, implica profunda transformação psicossomática sem, no entanto, destruir a identidade da pessoa em questão. O ressuscitado é o mesmo que morreu, nem a sua integridade é o homem todo, e não só uma parte dele que vive para sempre. Conforme Verbo, Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. Os corpos são compostos dos 4 elementos básicos: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. Com a morte, esses elementos se dispersam e entram na composição de outros corpos, tão bem que ao cabo de um certo tempo o corpo inteiro é absorvido. Como a terra absorve esses elementos químicos, suponha que tenhamos plantado batata ao lado do cemitério, com a sua colheita, tenhamos criado galinhas. Posteriormente, o homem acaba usando a galinha para a sua alimentação.
Ao ingerir as galinhas, o homem absorve, indiretamente, todos os elementos químicos daqueles seres humanos que já morreram. No dia do juízo, ele vai recobrar que corpo? O seu? Ou a soma de todos os outros? No Evangelho segundo João, há uma narrativa sobre um homem que estava doente, Lázaro, e que veio a falecer e foi enterrado. Após 4 dias, Jesus é chamado para realizar um de seus milagres, ou seja, restituir-lhe a vida. Jesus é conduzido ao túmulo do Lázaro. Jesus disse: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou que me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa desta multidão que me cerca, para que creiam que tu me enviaste. Tendo assim falado, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e envolto o seu rosto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. João 11, 39, 44. Explicação da doutrina espírita. Lázaro estava imerso no fenômeno da letargia, ou seja, perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. A ciência atesta que um corpo, nessas condições, pode durar até 8 dias. Ora, havia passado apenas 4 dias, de modo que é perfeitamente possível o seu retorno à vida. Sejam quais forem as aparências exteriores, pode dizer-se que todas as vezes que houver volta à vida é que não houve morte na acepção patológica do vocábulo. Quando a morte é completa, essas voltas são impossíveis, pois a isto se opõe a lei fisiológica. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de março, por Feijão.